E para te mostrar como fazer isso no seu negócio, eu vou trazer aqui hoje para vocês a minha forma de estruturar uma transformação digital através de processos gerenciais implementando softwares. Transformação digital. A maioria das empresas não estão prontas para isso até hoje. E talvez a sua seja uma dessas. Você pode achar estranho, porque todas as empresas têm computadores, têm sistemas, e você pode até imaginar que isso seja um contexto amplo de transformação digital. Mas esse é apenas uma parte. A transformação digital ela vem se arrastando há anos, desde a época do lançamento do microprocessador, quando a Apple e a Microsoft passaram a viabilizar o acesso ao microcomputador, então popularizou um pouco daquilo, ele passou a ser utilizado em várias empresas, quando ele deixou de ser algo do departamento de TI e passou a ser um personal computer, um computador pessoal mesmo, que a pessoa poderia utilizar, e não um privilégio somente do departamento de TI das empresas. Ali começou um pouco da transformação digital. Depois veio o advento da internet, quando a internet começou a viabilizar o acesso à informação, veio um pouco do marketing digital e agora, recentemente, vieram o quê? As inteligências artificiais. Porém, dentro desse cenário, o software, o RP das empresas é uma parte. A estrutura de TI dela é outra, a estrutura de rede é outra, mas a transformação digital como um todo, ela ainda vem acontecendo, em alguns casos a passos mais lentos, em alguns casos em passos mais rápidos, mas na grande maioria das micro, pequenas e médias empresas, estou falando aí das empresas que faturam até 100, 150 milhões de reais e que não são empresas do mercado digital, muitas das áreas ainda não passaram pela transformação digital. Muita coisa ainda é feita no papel, ela não é estruturada, ela não é controlada. Então, essa transformação digital ela ainda é lenta nas empresas. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você um pouco da transformação digital orientada a processos da empresa. Uma transformação digital mais ampla, mais sistematizada, usando sistemas como o Office 365, como o Bitrix e N outros sistemas, podem ajudar a viabilizar uma transformação digital de processos gerenciais. Fazer com que os processos da sua empresa passem a ser também gerenciados dentro de um software, assim como talvez a sua gestão financeira, a sua gestão comercial com o CRM, sua gestão financeira com um RP ou um sistema financeiro, mas a área de processos e comunicação das empresas, em muitos dos casos que eu já acompanhei, ainda estão muito atrás do que a transformação digital e do que o mercado oferece hoje em dia para as empresas. Vamos direto para o assunto. Vamos falar agora de transformação digital na área de processos das empresas. Eu sou o Carlos Pires, a gente sempre vai falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Todas as áreas da empresa são gerenciadas, acompanhadas e dependem de processos gerenciais. Seja um departamento financeiro de contas a pagar, contas a receber, que tem processo de recebimento, de cobrança, de acompanhamento, de registro de informação, passando por um departamento, por exemplo, de gestão de estoque, que tem relatórios mensais de acompanhamento, controle e contagem de estoque, passando processos de liberação e de recebimento de materiais, indo para uma área de produção, onde tem toda a parte de processo e gerenciamento da produção, acompanhamento de perdas, tudo isso, indo para uma área, por exemplo, de vendas, onde você tem a parte de CRM, gestão de comunicação com o cliente, pedido, até a parte de pós-venda. Então, todas as áreas da empresa vão passar, de alguma forma, por processos gerenciais. E é disso que eu falo quando eu falo que a transformação digital ainda é muito lenta. Porque as empresas têm RH, com o seu próprio sistema de gestão de recursos humanos, tem o DP. As empresas têm áreas relacionadas, por exemplo, a contas a pagar e contas a receber com ferramentas dentro de um RP. Tem a parte de produção com o seu próprio MRP, mas os processos gerenciais do dia a dia que fogem dessa estrutura dos softwares já pré-estabelecida, ou seja, aquilo que é particular da empresa, aquilo que é a especificidade de cada negócio, isso até hoje não está 100% digitalizado, porque os RPs não conseguem dar esse suporte, a não ser que você escolha um RP muito robusto, como no passado, por exemplo, como as grandes empresas faziam, contratavam um SAP, pagavam milhares de reais ou milhões de reais num processo de implementação com vários consultores. Esses consultores fariam customizações, desenvolvimento em ABAP dentro de cada uma das plataformas
criaria automações e aí sim você teria vários processos gerenciais estruturados dentro de uma sistemática digital, dentro do próprio RP. Mas isso não é possível para as pequenas empresas, para as médias. E eu não estou falando de empresa pequena de 100, 200 mil reais. Estou falando que eu atendo empresas que estão perto da casa dos 100 milhões de reais, empresas que já passaram da casa dos 100 milhões de reais de faturamento ano. E essas empresas têm muitas etapas dentro delas que ainda são gerenciadas em planilha de Word, Excel, gerenciado dentro de rede, painéis de controles internos realizados dentro do Excel. Tem muita coisa que ainda é no meio eletrônico, mas não é uma sistematização de uma transformação digital. Não transformou o processo em um meio digital. Não levou todo o processo para o meio digital. O processo ainda é analógico e uma parte dele está no digital. Talvez o armazenamento, a base de dados, mas o registro, o controle, o acompanhamento ainda é muito manual. E se você pensa que essa demanda da transformação digital é uma questão que surgiu agora com a questão das inteligências artificiais, eu sinto informar. O que mudou esse cenário muito foi uma estratégia de marketing das empresas. Você pode não acreditar, você pode achar estranho, mas sim, foi. E essa estratégia de marketing é conhecida como freemium, que é a ideia de você oferecer um serviço free. Se você quiser avançar nesse serviço e pegar uma plataforma mais robusta, ele te vende um premium. Isso acontece com Bitrix, com a própria Microsoft. Google tem diversas soluções nesse sentido. Monday.com, Trello, que foi um sistema que mudou muito essa visão de processos sistematizados aqui no Brasil. Se você tem esse tipo de facilidade de acesso, acaba com que muitas pessoas passem a utilizar. E foi isso que aconteceu. Com a entrada dessa estratégia freemium e desses sistemas no Brasil, muita gente passou a fazer testes nesses sistemas e passou a criar suas próprias metodologias e seus próprios controles dentro dos departamentos das empresas. Quantas vezes eu já fui num departamento de marketing que usava o Trello de forma particular dentro do departamento, não era toda a empresa. Quantas vezes eu já fui numa empresa e usava o Monday.com ou o ClickUp dentro do departamento de TI para gerenciar algumas demandas dentro do TI. Então, quando foi liberado essa ideia do freemium nas empresas, como estratégia de marketing, muita gente passou a utilizar imediatamente serviços de forma gratuita dentro das companhias. E a partir daí, sim, começou uma celeridade da transformação digital e começou a surgir uma demanda, que hoje ela é muito latente nas empresas, que é a consolidação e a gestão dessa transformação digital, para que os processos passem a ser processos da empresa, que as ferramentas sejam ferramentas desenhadas para a companhia como um todo e não somente para um departamento. Essa demanda latente que tem trazido para o resultado muitas oportunidades de negócio, que tem trazido para o resultado grandes companhias buscando o nosso apoio na transformação digital dos processos gerenciais, seja dentro do Bitrix, que é uma plataforma que a gente implanta e que a gente é business partner e que a gente publicou alguns materiais aqui no YouTube, mas não era o nosso maior forte, ou seja com o Office 365, que aí sim a gente publica muita coisa, ou até mesmo algumas empresas já me procuraram perguntando se eu faço fora dessas plataformas, seja dentro do próprio RP da empresa, seja dentro de uma plataforma específica, como a TOTOS tem o Fluig, ou outras do mercado como o Monday. E sim, a gente faz. Mas em todos os casos eu falo a mesma coisa. Antes de determinar a ferramenta, e eu falo isso até com quem me procura pelo Office, é necessário entender o processo da sua empresa, os requisitos das áreas. E a partir desses requisitos e desses processos, a gente determina a melhor forma de gestão e aí sim a gente parte para a ferramenta. A gente não começa do final. E para te mostrar como fazer isso no seu negócio, como fazer isso na empresa que você trabalha, eu vou trazer aqui hoje para vocês a minha forma de estruturar, de diagnosticar e de planejar uma transformação digital através de processos gerenciais implementando softwares, seja o próprio RP da empresa, como eu já fiz em alguns casos, seja com ferramentas de gestão de processos como o Monday, como o Bitrix, como as ferramentas do próprio Office 365, ou até mesmo com integração de grandes plataformas como o Salesforce, a estrutura da empresa, ao CRM da empresa, ou até mesmo ao RP da empresa diretamente. Mas, vamos lá, deixa eu te mostrar na prática como isso funciona. Há uns dias atrás, eu fui chamado para fazer uma palestra na Universidade Federal da Bahia. Durante a palestra, um dos alunos que estava assistindo
me fez a seguinte pergunta: Carlos, você acha que as empresas estão preparadas para a utilização da inteligência artificial? E foi a mesma resposta que eu dei aqui no começo do vídeo. Eu não acho nem que as empresas estão preparadas para a transformação digital de processos, quem dirá para a utilização da inteligência artificial. Agora, isso vai deixá-la para trás? Com certeza. Vai fazer com que a empresa vá à falência? Não sei. Até hoje tem empresa que não usa todas as possibilidades de automação de processos. Tem muitas empresas que não usam até hoje, mesmo com o advento da internet, do marketing digital, não usa ferramentas de marketing digital. Então, não quer dizer que as empresas vão estar fadadas ao fracasso por não utilizarem de inteligência artificial ou não utilizarem de processos gerenciais digitalizados. Mas a vida dela vai ser mais cara, mais difícil, mais complicada. E o que eu recomendo é que você faça uso dessas ferramentas para que você possa ter uma vida mais tranquila no dia a dia do seu negócio. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Eu quero mostrar para vocês agora como que eu faço todo o planejamento da transformação digital e como que eu acompanho isso no dia a dia. Só para eu ter uma ideia, eu vou voltar aqui só um pequeno exemplo do como que funciona a transformação digital e por que eu acho que muita gente está fazendo errado. Eu estou querendo trocar os móveis da minha sala de reunião lá no escritório. Isso é um fato. Então eu quero trocar a mesa, quero trocar o aparador, quero colocar uma estrutura melhor. Mas antes de eu fazer tudo isso, antes de eu começar tudo isso, o que eu fiz? Eu medi a sala, medi o tamanho da mesa que caberia naquela sala e ficaria confortável, verifiquei o tipo de transmissão HDMI que eu teria que utilizar, verifiquei a distância máxima entre o ponto que eu quero colocar a câmera e as pessoas da sala para ter uma câmera que vai suportar isso. Olhei o sistema de áudio para o número de pessoas que tem na sala para que fique algo confortável para quem está sendo atendido pela ProResultado de forma online ou em qualquer reunião com os clientes de forma online. Então, antes de eu começar a comprar os produtos, o que eu fiz? Eu avaliei a sala e fiz um diagnóstico daquilo ali para me planejar. Então, por que as empresas começam, às vezes, querendo contratar a plataforma para depois verificar os requisitos? Você não começa através da plataforma, você começa através dos requisitos. Isso é extremamente importante. Setor a setor, ou pelo menos ter uma visão master da empresa, ter uma visão macro do negócio e avaliar as necessidades da empresa como um todo. E não procurar a ferramenta e depois tentar implementar. Então, o que a gente quer com a plataforma? O que a gente quer com a transformação digital no final das contas? A gente quer melhorar acesso à informação, a gente quer melhorar a comunicação da empresa, a gente quer melhorar a integração das áreas, a gente quer melhorar a gestão do processo, a automatização e a inteligência de dados. Esses são os principais fatores que a gente quer melhorar na hora que a gente quer implementar uma transformação digital. Então, esses fatores vão orientar a nossa análise de requisito. Mas vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui na prática para vocês. E uma coisa importante que a gente precisa entender aqui é o seguinte: em cada caso, a transformação digital vai trazer uma solução diferente, então você precisa avaliar. Toda a parte de comunicação, a ideia é que ela seja centralizada na empresa. E tem muitas empresas que têm milhares de grupos do WhatsApp gerenciando operações das mais complexas. Então, a empresa não tem nenhuma gestão sobre esses dados. E é muito importante que isso seja centralizado. Então é uma forma, tanto dentro do Bitrix, quanto do Office, quanto do Monday, do Salesforce, tem várias formas de gerenciar essa comunicação. Quando a gente fala de demanda de tarefas, você ainda tem gente que faz gestão de tarefas no papel, gestão de tarefas no e-mail, que não é sistematizado, não tem como controlar. Então, a ideia de que estruturar isso de forma centralizada faz com que as empresas entendam que, de fato, a sistematização, os processos, toda a parte de business process, né, de processo de negócio dentro da empresa, se ela for controlada em uma ferramenta única e bem planejada, a empresa passa a ser dona dos processos e não as pessoas. Eu vou mostrar aqui como fazer de fato o processo de transformação digital. Quais são as etapas que a gente passa e por que de cada uma delas. Isso aqui eu recomendo. Anota, que é importante, tá? O que acontece? Se você começar a transformação digital em uma empresa ou no seu negócio, querendo simplesmente comprar o software, colocar ele e pedir para as pessoas usarem, não vai funcionar. Da mesma forma que se você pedir às pessoas para fazer um levantamento do que elas precisam e buscar o software, cada departamento vai buscar o seu próprio software. Então, o que você precisa fazer? Um projeto. Sistematizar um projeto dentro da empresa que vá do início ao fim acompanhar essa transformação digital. E quais são as etapas? Primeira etapa, um kick-off. O que seria isso? Apresentar para as pessoas envolvidas o que é o projeto. Depois de um kick-off, você vai em cada um dos setores e vai fazer um diagnóstico que esse setor precisa
de informação, gestão de dados e todos os controles necessários. Depois, você faz o plano de implantação, faz o onboard, acompanha esse onboard e implanta. O onboard é a preparação para a implantação, tá, gente? Como que funciona as etapas? Aqui, por exemplo, o que eu falo sempre? Apresentação do projeto para as pessoas envolvidas. Então, seleciona as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, não é a empresa como um todo. Você tem que pegar pessoas específicas do negócio e não pegue somente aqueles early adoption, que são aquelas pessoas que querem adotar as tecnologias mais rápido. Você tem que procurar pessoas de todas as categorias. Aqueles caras que gostam de tecnologia, aqueles que têm uma certa resistência, as pessoas que fazem já uso da tecnologia no dia a dia, para que você possa apresentar o projeto e sentir delas as dificuldades. Fez a apresentação do projeto, você vai mapear a estrutura, seja do negócio, seja a estrutura do departamento. Mas, primeiro, key users. Quem são os usuários-chave de cada área da empresa e quem são os usuários-chave do projeto, que eu comentei aqui em cima. Até colocaria isso aqui para ficar melhor. Define os usuários, faz a apresentação do projeto e começa a mapear a empresa. Por que mapear a empresa é extremamente importante? Se está numa empresa pequena, média, assim, vou colocar a empresa aí que tem até, vamos colocar um escritório que tem até 60, 70, 80 pessoas nele. Escritório, estou falando da empresa como um todo. Você tem uma certa capacidade de fazer um organograma, mapear as áreas e tentar uma implementação ampla. Mas se for uma empresa que tem 200 pessoas, tem 20 departamentos, 30 departamentos, vai ser impossível. Então você faz uma análise de toda a empresa e define os departamentos que você vai começar a implementação. Então aqui, por exemplo, que é um case que eu peguei real, a gente viu uma empresa, essa aqui é uma empresa de, acho que mais de 500 funcionários, um negócio muito grande, tem diversas áreas, extremamente complexo, e a gente definiu o quê? Vamos começar a implementação por onde? Projetos, engenharia, a área de implantação. Porque assim fica mais fácil da gente ter áreas que de fato forem implementadas, ter cases de sucesso, essas áreas vão demandar das outras áreas dentro já da transformação digital, dentro dos processos sistematizados e vai começar a ser um replicador dessa estrutura. Então, analisa a empresa como um todo e define se vai fazer por área ou na empresa toda. Depois, estruturação da documentação. O que você precisa saber? A empresa tem uma estrutura de documentação centralizada? Todo mundo usa a mesma rede, ou o próprio SharePoint, ou o OneDrive, ou o Google Drive? Te dá exemplos. Esse cliente aqui, ele usa a rede interna. Parte a gente vai subir para o SharePoint, parte não. Eu tenho um outro cliente que a gente está implementando nele, que ele está tirando do Google Drive para ir para dentro do OneDrive. Eu já tenho clientes que a gente implementou e ele colocou tudo dentro do Bittrex. Então, nessa situação aqui, a gente tem que avaliar a estrutura e o volume. Nessa empresa que é mais complexa, a gente está falando de uma empresa que tem listas de compra por etapa do projeto, que é 7,5 mil linhas. Então, os projetos são projetos que têm visão 3D, ponto a ponto, de estruturas extremamente complexas. Então, tem arquivos muito pesados. Então, não dá para tirar da rede interna e passar para a internet, porque além de você ficar dependente de uma conexão muito rápida, você coloca a empresa inteira buscando informações o tempo todo na internet, pode ser que trave a operação, é mais fácil de iniciar para uma rede interna robusta. O que a gente tem? Analisar os documentos por setor, a estrutura deles, né, se está dentro de uma rede interna, de um drive ou da própria máquina, e o volume, se é alto, se é baixo, para a gente entender o que a gente vai fazer. Depois, overview dos departamentos a serem implementados. Você precisa conhecer os departamentos, pelo menos para ter uma ideia do que você vai fazer em cada um deles. Feito isso, a gente parte para o diagnóstico. O diagnóstico é extremamente importante o quê? Primeira fase, entender como é que a empresa já trabalha. Ela já possui, por exemplo, e não a empresa como um todo, talvez departamentos usem. Então você vai no departamento, ele usa o Office 365. O outro departamento está usando o Bittrex. O outro departamento está usando o Trello. E isso acontece, por exemplo, nesse negócio aqui, que a gente está avaliando. Agora, eu estou indo visitar esse cliente daqui a umas 2 ou 3 semanas, não me recordo. Avalia se já possui sistemas para você poder conhecer como eles usam os sistemas. Feito isso, políticas de usuários. Por quê? Se o sistema não é da empresa, não vai ter políticas de usuário bem definida. Você já tem um risco ali correndo de quem acessa o quê, como que acessa. Políticas de licenças de usuário e de acessos. Modelo de gestão, se a empresa trabalha, por exemplo, cada equipe tem seu próprio sistema, cada equipe tem uma área dentro do sistema, cada departamento usa uma ferramenta diferente. Entender essa questão do modelo de gestão dos processos dentro da empresa. E aí, por fim, quais são as outras ferramentas que eles utilizam e se tem alguma forma de integração delas. Até aqui, o que você fez? Você se preparou para começar a fazer o diagnóstico.
Aí, esse caso aqui é porque é uma questão da própria consultoria, né? A gente faz uma reunião de alinhamento, que pode ser feita com esse time, de que? Expectativa do projeto. Quais áreas a gente vai sistematizar? Quais processos nós queremos virtualizar eles? Principalmente, quais são os resultados que a gente espera desse projeto. Listou tudo isso? Agora sim, você vai para o diagnóstico por setor. Essa é a parte mais importante de uma transformação digital numa empresa como um todo. O que você vai fazer? Primeira coisa, entender como que a empresa funciona, mapear os processos daquela área. Porque tem muitos processos que já vão estar virtualizados e digitalizados. Ou vão ter processos que estão no meio do caminho. Com esse mapeamento, você vai entender, talvez, que tem, por exemplo, um processo de gestão de oportunidades que está dentro de um CRM. Já. E quando sai desse CRM e vai para o RP, a pessoa manda um e-mail, ou faz uma requisição, ou imprime um papel. Talvez nesses dois mundos, o CRM é de uma plataforma, o RP é outra. Esse limbo no meio do caminho você pode substituir por um sistema de gestão de demandas. Na hora que eu finalizo aqui no CRM, seja de forma automatizada ou não, eu crio uma demanda dentro de um sistema de tarefas, de integração, uma demanda, por exemplo, para faturar para o financeiro. Essa demanda, o financeiro vê ela lá na tela já. Quando o financeiro fatura, ela avisa o comercial, por exemplo, que foi faturado. Então, essa sistematização dos processos, ela pode ser tanto do processo como um todo, como pode ser só uma parte ou só um elo. Então, o as-is ele vai ser essencial para isso, mapear os processos atuais da empresa, departamento a departamento. Como que eu mapeio, Carlos? Eu vou chegar no departamento e falar que eu quero mapear o departamento inteiro? Claro que não. O que você vai fazer primeiramente? Você vai fazer um SIPOC, entender os fornecedores, os insumos, os processos, as saídas e os clientes. Então, você vai no departamento e vai começar a verificar com ele. Quem manda informação para você? Eu sou o departamento de compras, requisição de compras de todas as áreas, eu recebo informação do meu fornecedor, eu recebo informação do financeiro. Entende de onde vêm os insumos e, principalmente, como eles vêm. Porque talvez a transformação digital vai ser só estruturar uma ferramenta de requisição de demandas que não vai usar nem e-mail, nem WhatsApp, nem ligação. Vai ser coisas mais estruturadas, como, por exemplo, um formulário. Feito isso, mapeie quem são as áreas que fornecem as informações para esse departamento, que é extremamente importante que você conheça a área e vá até ela para entender a melhor forma dela preencher algum sistema, alguma ferramenta de sistematização de processos. Se você exigir da empresa ou de outro departamento que implante uma ferramenta que ele não está acostumado, muito provavelmente seu projeto vai cair por terra porque você não vai conseguir força para implementar ele. Feito isso, agora sim, começar a mapear os processos. Se existe um RP na empresa, se existe um processo semi-sistematizado, você tem que respeitar aquilo que é mais otimizado para o negócio e não querer reinventar a roda. Na primeira página da minha proposta de consultoria tem uma frase lá: nós não reinventamos a roda. Por que a gente não reinventa a roda? Um cliente que eu tenho usa o Salesforce e ele quer fazer uma integração do Salesforce com o RP dele. E lá no RP dele, ele tem uma demanda de gestão de custos de projetos que são gerenciados dentro do Salesforce e ele queria fazer uma outra ferramenta, um outro controle para gerenciar projetos. Só que no próprio RP tem essa possibilidade. Então eu falei com eles, não faz sentido. O processo ele já está semi-sistematizado. É só a gente melhorar o processo aqui interno e melhorar a gestão da informação, porque a ferramenta de controle já existe. Na fase de análise de processo, respeite processos que já estão automatizados, seja no CRM, no RP, no MRP. Não reinvente a roda. Veja a melhor forma desse processo, seja receber a informação. Por exemplo, um MRP, Carlos, chega o requisito de processo de produção, o requisito de produção por meio de e-mail, por meio de demanda solta. Você vai lá e implanta, por exemplo, um formulário, um local de registro, uma estruturação de dados para que a pessoa mande de forma formalizada essa informação para a equipe de produção, e a equipe de produção aí sim sobe isso por um MRP e você coloca uma ferramenta que analisa a requisição e a produção e se está condizente. Não reinventar a roda. Eu tenho o CRM, ele faz toda a parte de gestão de comunicação interna com o cliente e ele tem múltiplos funis. Eu vou criar uma demanda lá dentro do Planner para gerenciar requisitos de pós-venda? Não, cria um novo funil dentro da ferramenta. Todo mundo que vendeu, passou por todas as etapas, vai direto para a gestão de pós-venda e fica lá aguardando alguém pegar ele para avaliar. Então, respeitar processos que são automatizados.
Depois, entender processos que ainda são manuais e sistematizados. O que é sistematizado? Tem um sistema. Então tem a etapa 1, 2, 3, e que é manual, seja por papel, seja por e-mail, seja por Excel. Essa etapa é que você vai conhecer os processos. E aí você parte para a terceira etapa, que é ver para quem ele manda aquela informação, como que essa informação sai. Porque talvez nessa hora você descobre que pode montar um BI. Talvez uma informação que é montada um relatório de processos de análise. Por exemplo, um cliente meu tinha um processo de requisição de compra. Aí ele tinha que receber um papel digitado à mão com um mapa de compras. Cada uma das requisições. Isso ia para ele poder aprovar. A gente implantou lá na época, acho que foi o Monday.com, foi o Asana. O Asana, de forma que aquilo ficava sistematizado dentro do Asana, ele entrava via as propostas, aprovava o que ele queria e isso já voltava para o departamento. Não precisava ficar esperando ele chegar lá para entregar um monte de papel para ele no dia a dia. Então, essa parte aqui de entender o SIPOC é o que vai te dar uma visão do que deve ser implementado. E aí, a gente vai para a análise de gargalos. Então, a gente passou por toda essa etapa aqui de diagnóstico do setor. Fiz toda a parte aqui do SIPOC, fiz o as-is, entendi o processo. Eu sei exatamente o que é feito naquele setor, de onde vem a informação e para onde ela vai. E aí, você começa a mapear o quê? Os gargalos. Isso, gente, você vai fazer setor a setor. Você não vai fazer da empresa como um todo de uma vez. Lembra que lá em cima a gente fez o mapeamento da empresa, determinando os setores prioritários? Aqui, a gente está mapeando os setores prioritários e identificando os gargalos destes setores. Então, por exemplo, você tem que definir o que são gargalos para você e como você vai mapeá-los. Eu sempre sugiro Ishikawa, diagrama de causa e efeito. Você adapta ele à realidade de hoje, né? Não vai ter questão de máquina, mas tem questão de processos, de automação, de informação. Avalie os gargalos, aprova o gargalo com o gestor da área para que você possa ter um gargalo ali como uma prioridade bem selecionado. Depois, você desenha a questão do to-do, como vai ser o processo. Então, por exemplo, eu cheguei num cliente, ele tinha um processo de gestão de multa, aonde o processo era gerenciado de forma solta e era um gargalo muito grande para ele. O que a gente fez no to-do? A gente foi lá e mapeou o processo todo, ele questionou, falou que queria melhorar, a gente melhorou esse processo, a gente entrou com esse processo no sistema, no Bitrix, no caso dele, criamos umas automações, eu vou mostrar a questão de automações do Bitrix, que funciona muito bem. Com essas automações dentro do Bitrix, a gente mudou o processo dele, porque ele tinha um gargalo de informação e um risco de prejuízo muito alto. Então, a gente trouxe essa sugestão de melhoria para ele. Basicamente, essa parte que eu estou apresentando aqui para vocês. Propomos a solução, ele aceitou. Então, depois que a gente passa da parte de diagnóstico do setor, entendimento dele, mapeamento, você vai avaliar os gargalos, e em cima dos gargalos, você vai propor uma solução. Validou o diagnóstico e as soluções junto ao cliente, ou seja, o chefe de cada departamento, aí sim você vai para a parte de apresentação desse diagnóstico, porque até aqui eu estou falando, né, de diagnosticar o processo da empresa e propor uma solução. Apresenta o diagnóstico, define um cronograma de acordo com as prioridades. Aí aqui é só questão de prioridades mesmo, que a gente já tinha falado. Define o cronograma. Como que eu defino o cronograma? Aí você pode trabalhar com, como é que chama? Com GUT, né, gravidade, urgência, tendência. Você pode falar de risco e impacto, né, o que gera mais impacto e tem menos risco. Perfeito. Terminou a parte do diagnóstico, agora você tem um mapa você tem um mapa da empresa, as áreas que você vai trabalhar, você definiu todos os processos dessa área, de onde eles vêm, para onde eles vão, que insumo tem que entrar, o que precisa ser entregue, viu os gargalos que poderiam ter uma melhoria mais rápida e agora apresentou para o diagnóstico, a área ou o cliente aprovou. O que você faz? Inicia o onboard. Como funciona o onboard? Primeira coisa que eu recomendo, seminário por departamento. Você já conhece cada um dos departamentos, você mapeou todos eles. Você sabe as dores, as dificuldades de cada um deles. Se você não sabe, você não fez o seu trabalho bem feito. Se você sabe, você está totalmente capacitado de fazer um seminário treinando as pessoas da empresa na ferramenta que foi definida. Então ali eu não coloquei, mas tem um gap aqui que é definir a ferramenta. Não coloquei porque não fazia parte do processo aqui. Mas definiu a ferramenta, você realiza um seminário com cada uma das áreas, mapeia, né, e documenta as melhorias que foram propostas durante o seminário, que o seminário não é uma via de mão única, e aí começa o plano de implantação, que é o quê? Definir, analisar e definir as prioridades, definir as soluções que vão ser implementadas, porque às vezes você chega no Microsoft e vê duas soluções. Você vê, por exemplo, o Project e o Planner.
e fica na dúvida de qual solução implementar. E aí tem uma coisa que você precisa entender. Aquela primeira página da Microsoft ali, aonde ficam os aplicativos, ela é muito disputada. Tem milhares de desenvolvedores lá dentro querendo colocar o aplicativo naquela área ali. E só vai ali os aplicativos que de fato a empresa entende que, a Microsoft no caso, que são extremamente úteis para os seus usuários. Então não tem dois sistemas ali que foi pensado com a mesma solução pela Microsoft. Por isso, definir a melhor solução. Ela pensou de uma forma e ela não colocou dois aplicativos redundantes ali. Porque o que ela quer é que você use o máximo possível do aplicativo e se tiver aplicativos redundantes, você não vai usar. Então, você vai ficar na dúvida. Tem ali, é uma disputa muito grande, é muito caro colocar um aplicativo ali. Logo, eu tenho que definir qual solução que eu vou usar. Definir a solução? Aí sim, eu vou para um go ou no go. Mapa de prioridades. O que eu vou implementar agora, o que eu não vou implementar, o que eu vou implementar depois. Fez isso? Aí sim, go live, né? Parte para implementação. Você vai lá e vai fazer o plano de implementação, setor a setor ou múltiplos setores, mostrar para todo mundo. Com esse plano em mãos, aprovado, aí é implementação, acompanhamento e melhoria contínua. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa estrutura que eu desenhei, porque é a que eu uso mesmo no dia a dia. Eu vou fazer umas 2 reuniões essa semana com uma grande empresa do ramo de petróleo e vou utilizar esse padrão, porque eu já aprovei esse padrão com o gestor da área. Então a gente vai fazer um mapeamento de algumas áreas e vai começar a implementar, no caso deles, o Office 365 como ferramenta de transformação digital. Então a gente já mapeou as áreas da empresa que são prioritárias, definimos 3, vamos mapear cada uma delas e aí começar a implementação. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro a capacidade das ferramentas de ajudarem vocês e como que a gestão da empresa que tem que estar à frente disso para que fiquem ferramentas otimizadas para o negócio. Eu vou ficando por aqui e você já sabe, né? Se gostou desse vídeo, dá o like, marca o sininho e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E se você quiser ver um pouco mais da dinâmica do dia a dia de consultor, você pode seguir a gente também nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProRestado ou Resultado em Foco, em todas as redes. Lá eu posto coisas mais do dia a dia, dinâmicas, reuniões, na medida do possível, porque vocês sabem, tem muito segredo industrial no que a gente trabalha. E até o próximo.